sintonia no bem. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse momento em que nos encontramos na Casa do Caminho com o propósito de estarmos sintonizados com os simpatizantes, com os espíritas, para refletirmos mais uma vez nesta doutrina tão maravilhosa, tão enriquecedora, que é a doutrina dos espíritos. E que São Vicente de Paulo, o mentor espiritual desta casa, mais uma vez, acolha a todos aonde estiverem, envolvendo-os no seu abraço caridoso. E que todos se sintam fortalecidos, entusiasmados para este momento, que é um momento especial também que nós estamos vivendo no planeta, onde nós temos necessidades de estarmos ancorados na doutrina dos espíritos, claro, os espíritas e simpatizantes. Então, esta noite, nós vamos iniciar a nossa atividade e nós vamos começar com a nossa companheira Cristina cantando um hino em homenagem ao querido Eurípides Barçanufo, este espírito a quem nós muito devemos em relação à proteção que ele tem dado ao movimento espírita aqui no Brasil e aqui em nosso estado. Então, e após o nosso companheiro Reiner irá proferir a prece de abertura e introduzir o tema da noite, que é o homem de bem, lendo as características, os caracteres do homem de bem. No capítulo 17, sede perfeitos. E o tema da noite será o homem de bem. Andava por entre os caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos, o servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador, que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípedes, a caridade em ação, seu nome me lembra Jesus, é a paz em meu coração. Irmão querido Eurípedes, é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela no anoitecer. Então nós vamos fazer a nossa prece
para o início das nossas atividades da noite, aqui na Casa do Caminho, esta casa, né, que tem nos acolhido através da bondade de São Vicente, nos dado sempre a oportunidade do aprendizado. Então, neste momento, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Mãe Santíssima, esta Mãe querida que acolhe todos nós como filhos do seu coração. Agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, e a São Vicente de Paulo, protetor da nossa casa de oração. Que em mais esta noite, este benfeitor querido possa designar a equipe espiritual responsável por este expediente. Que nós possamos confiar que esta equipe espiritual está em busca, vai buscar cada um que está assistindo a esta programação da noite. E é assim que todas as mentes, todos os corações se coloquem à disposição para esse aprendizado da noite. Que a nossa companheira Valneir, que vai tecer os comentários sobre o homem de bem, possa também receber o auxílio dessa equipe espiritual e que ela possa atingir o seu objetivo nesta noite. Então, assim é que nós agradecemos imensamente por mais esta oportunidade, né, de trabalho nesta casa, agradecendo a todos os rádio ouvintes da web Rádio Sintonia do Bem que estão participando conosco, e que assim seja. Bom, então, hoje, o texto, né, extraído do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, Allan Kardec, né? Sede perfeitos. Características da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Pois se apenas amai aqueles que vos amam, que recompensa teríeis? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Os gentios também não o fazem? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 44 a 48. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, justiça e sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Agora a gente passa para a Valneir para ela ter seus comentários. Pois é, nós estamos vamos tecer comentários sobre este item 3, o homem de bem,
que é a forma de chegar à perfeição. E este item, ele é muito rico em informações. Ele traz com clareza como o homem de bem deve se comportar. Qual o caminho a ser percorrido para alcançar a perfeição? E o homem de bem, será que é o mesmo homem integral que a Joana de Ângeles faz referência? É o homem, realmente o homem integral, é o homem de bem. Para ele chegar à plenitude, ele precisa estar de posse da sua Constituição. Porque Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, o homem como sendo composto pelo espírito, pelo perispírito e o corpo físico, enquanto está encarnado. E é interessante que nós, em relação a esta Constituição, né, e analisando o comportamento da humanidade em relação a essa integração, nós podemos perceber que o homem ainda se encontra meio deslocado em relação a isso. Em relação ao que Kardec diz também, que ele fala apenas no corpo físico, perispírito, que é o envoltório, né? E que o corpo fluídico, e que liga a matéria, o corpo material ao espírito. É o intermediário entre um e outro. Mas a gente sabe que existem outros corpos, né? Até mesmo Paulo faz referência. Porque a nossa sociedade ainda está deslocada no sentido que ela não consegue ainda juntar o seu corpo, né, essa Constituição, num local só. A gente vê que o corpo físico, o que sugere a sugestão, o que há de melhor para o corpo físico, ainda são as academias. O espírito são as igrejas, as religiões. E a mente, o local quando ela está alinhada, tudo bem. Mas se ela entrar em desequilíbrio, a psicologia, os psiquiatras. Isso é interessante, essa observação, né? Que vai exigir de nós uma caminhada, talvez grande, para a gente conseguir esta
integração, que seria já estarmos de posse, né, do ser, do espírito que somos, né? Porque até então nós ainda entendemos que o quanto nós ainda somos reféns das nossas emoções. O quanto ainda nós padecemos, justamente porque nós ainda não estamos de posse do domínio do espírito, né? Do corpo, até mesmo do próprio corpo, da mente. Então vamos ao assunto nosso, que é o homem de bem. Eu, nesse momento, faço uma pergunta que cada um procure a resposta dentro de si. Se o homem de bem é o mesmo homem bom, se os dois são a mesma coisa. É interessante essa questão, né? Porque às vezes a gente não para fazer essa observação, para separar estas duas colocações, né? Porque se nós formos fazer um estudo aprofundado neste item do Evangelho, que é um roteiro de reforma íntima, a gente pode assim considerar, porque ele traz as características comportamentais, né? E a gente sabe que para a gente realmente mostrar aquilo que nós realmente temos construído, somos, é através das atitudes. Inclusive, Emmanuel, com toda ali a sua sabedoria, ele diz o seguinte, que existem 3 fases da nossa adesão à doutrina espírita. É quando nós entramos, quando o Espiritismo entra dentro de nós, através dos estudos, e quando o Espiritismo sai de nós, que é através das nossas ações, das nossas atitudes, né? Então esse capítulo é interessante, esse item desse capítulo é muito interessante, porque aqui fala o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí às vezes a gente lembra, né? Daquela frase que a salvação é através da caridade, né? Quer dizer, mas se você for olhar o homem de bem,
você vai ver que a caridade chega a estar em terceiro lugar. Primeiro a justiça, depois o amor, depois a caridade. E em relação a essa caridade, os religiosos podemos dizer, se perderam nos caminhos da caridade, utilizando, entendendo que a caridade seria apenas a doação de bens, de coisas materiais. Aí seria a verdadeira a caridade, que iria salvar. E dentro disso aí, houve até momentos de entendimento que a caridade para alcançar o perdão de Deus seria através da caridade material, antes de tudo, de sacrificar o corpo e esta prática vai nos levando, com o passar do tempo, a entender que a caridade é muito mais profunda a sua prática do que aquilo que nós entendemos, porque nós nos prendemos ao dar. Quer dizer, e dar é muito mais fácil. Difícil é receber. Porque quem faz a doação, quem dá, ele se coloca numa posição de superioridade. E ajudar o que está abaixo de nós é muito fácil. É uma maravilha. Para o orgulho, Eu sou ótimo. Olha lá, e às vezes tem momentos que até mesmo as pessoas se colocam numa condição de superioridade e tão grande, e que ela chega até de uma forma assim, ingênua. Quando eu estou assim, muito depressivo, muito triste, eu vou lá no albergue. Quando tinha um sanatório aqui, eu vou lá no sanatório. E lá eu vejo aquelas pessoas sofrendo ali. Eu vejo o tanto que a minha vida é boa. Gente, olha, aonde está a caridade? Nessa parte de você ir buscar na miséria alheia um consolo, para você se colocar numa situação de superioridade. Que caridade é essa? É claro, é uma caridade, é o bem. O homem bom faz doação, ele dá. Tem o homem bom, por exemplo, ele já suporta aquele vizinho, por exemplo, que tem um som, de vez em quando liga o som muito alto, ele não vai lá danar com o vizinho, ele aguenta, sem lá mandar abaixar. Um homem bom fica com raiva dos latidos do cachorro do vizinho,
mas ele não vai lá brigar com o vizinho, né? Em relação aos gatos dos vizinhos, os gatos vizinhos, né? Então tudo isso faz parte. É o homem bom. O homem bom também, ele é solidário, ele participa das ações solidárias da sociedade e às vezes até com doações assim relevantes, né? Doações relevantes. Mas o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. O que é a justiça? É fazer ao outro tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. E até a gente lembra de Tadeu, quando ele estava tecendo uns comentários, ele até parecia muito conosco, ou nós, né, que parecemos também, temos muitos momentos que parecemos com ele, em relação a essa relação com a prática das atividades sociais, né, na casa espírita, que às vezes tem companheiros, e nós às vezes já passamos por isso, né, de ficar assim, julgando as pessoas que recebem, faz a doação, mas quer ser reconhecido, quer ser notado, quer ser estimado, né? E então ele comenta com Jesus o comportamento das pessoas em relação à forma como elas recebem, recebiam assim o bem, falando para Jesus que isto é desalentador. O trabalhador fica desestimulado com as pessoas desse jeito, né? E aí Jesus procura para ele como que ele gostaria de ser tratado. Nossa, mas aí ele tinha muita coisa boa para receber das pessoas. Ele sabia direitinho, né? Igual nós, o que é bom. Ser estimado, reconhecido, notado, né? Quase que enaltecido, endeusado, quase a esse ponto, né? E Jesus pacientemente ouve e fala para ele, né, que a felicidade vai chegar na Terra, né, a partir do momento que ele começasse por ele a fazer por outro, tudo aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. E deixou ele refletindo. Porque é justamente isso que deve ser o princípio de justiça e que serve para tudo, para governar a forma de governo assentada nesse princípio não dá problema nenhum. Todo mundo vive em harmonia, numa casa, né, num lar, onde todos vivem, né, esse princípio, também não tem problema, porque todos estão olhando para o bem-estar do outro, né?
Ele olha, sabe o que ele quer para si e quer fazer para o outro e faz para o outro daquele jeito. Quer dizer, e o outro vai ficar feliz. Esse tanto, né, de problemas de relacionamento que a gente tem, nós ainda estamos no mundo de prova e expiação, justamente isso. Porque nós estamos distantes desse princípio de justiça, da prática desse princípio da justiça. Então, e o amor? O que é o amor? Justiça, amor. Se eu já tenho esse entendimento, né, do que é bom para mim, eu quero fazer para o meu irmão, meu próximo, eu já estou com o entendimento que o outro é meu irmão. Ele é filho do mesmo pai. O nosso pai é o mesmo. Somos filhos de Deus. E que o meu irmão estando numa situação delicada, de necessidade, é porque ele está com uma experiência necessária ao seu progresso. Quer dizer, ali é uma oportunidade para ele alcançar a perfeição. E eu estou, em relação àquela situação, numa condição privilegiada, quer dizer, é meu dever contribuir com o bem-estar do meu irmão. E quando eu tiver numa situação também de fragilidade, também estar com disposição de estender as minhas mãos para receber aquilo que o meu irmão pode oferecer para mim naquele momento. Porque em relação a isso, muitas vezes, nós somos exigentes, né? Exigentes, querendo que para a gente tudo, né, de bom. Não sabemos, às vezes, respeitar os limites do próximo. Então aí é o amor. A gente dá, estende as mãos para receber de forma equilibrada, com aceitação, com respeito, né, pela doação do outro. E depois vem a caridade. Né? O que é a caridade? Se o outro é meu irmão, se eu quero a minha felicidade, é que os outros façam para mim, né, coisas boas. E se eu sinto que o outro é meu irmão, então eu quero o bem do meu irmão. Eu quero contribuir com ele da melhor forma possível. Não importa que eu não tenha no momento, e nem vou ter, mas se for a necessidade do meu irmão, do meu companheiro de jornada, eu farei, né, com desprendimento, com amor, somente para vê-lo feliz. Então, o homem de bem,
esta prática, né? E é um capítulo, é um item assim extenso, mas achei assim que era importante a gente ter comentários sobre o princípio aqui, o início dessa justiça, do amor e da caridade, e depois numa outra próxima oportunidade a gente continua comentando, porque ele é muito rico em informações, né? Se a gente procurar colocar em prática, vai realmente alcançar essa condição. E em relação ao homem de bem, é tão importante, né? As famílias, os casais, pensar muito em homem de bem. Nós ainda temos assim muita preocupação. Na minha época assim de estava criando meus filhos, era assim, todas as mães, a preocupação de todas as mães era assim que os filhos nascessem sadiinhos, com os cabelinhos, com os bracinhos, com as perninhas, né? Bonzinho de tudo. Quer dizer, o corpinho perfeitinho. E depois essa criança nascia, e ainda tem resquício disso. Deixava de ser nenê logo. Já o pai, aquilo que ele não conseguiu realizar, ele queria que o filho realizasse. Ele não estudou, mas ele ia sacrificar para o filho dele estudar e ser um doutor e ganhar muito dinheiro. E ganhar muito dinheiro. Quer dizer, e a gente anda colhendo as consequências dessa ideia, né? Desses princípios. Porque, na verdade, o que deve ser a proposta de toda a família, né? De todos os pais, seria fazer do seu filho um homem de bem. Já é o suficiente, né? Que como homem de bem, ele conquista, ele se realiza e contribui melhor com a sociedade. Então, a gente agradece a todos a atenção, o carinho, e vamos já para a nossa parte do passe, e que quem tiver interesse, nos que estejam em casa, pode colocar um copo de água perto, ou mentaliza os recipientes de água, que vale também. E vamos assim sintonizar com os médicos espirituais, com o médico dos médicos, que é Jesus, né? E para esse momento do passe, que é uma transfusão de energias. E essa energia não precisa de ter assim aquela proximidade. A distância, ela também tem a mesma eficácia. O que vai caracterizar o valor é a sintonia, que cada um vai procurar estabelecer com este momento.
Então vamos respirar profundamente, deixando o ar penetrar o nosso pulmão. Vamos soltar pela boca este ar, sentindo que nós estamos inspirando paz e que estamos expirando tudo aquilo que estava nos trazendo desconforto. Vamos sentir que o ar atinge também a nossa corrente sanguínea, renovando as nossas células. E assim vamos mentalizar Jesus estendendo as mãos sobre nós. Das suas mãos emana uma luz, e esta luz penetra o nosso chakra coronário, o alto da cabeça, e adentra pelo nosso corpo, alcançando cada chakra, e cada chakra se encarregando de distribuir esta luz com cada órgão, com cada célula. Vamos sentir que esta luz remove toda a energia que está concentrada no nosso campo vibratório e que esteja sendo escoada através do corpo físico em forma de desequilíbrio psíquico ou mesmo de enfermidade no corpo físico. Vamos mentalizar Jesus visitando todos os cômodos do nosso lar. E purificando as energias contrárias que porventura estejam causando desentendimento, contrariedade, revolta, depressão, ansiedade. E que a paz de Jesus fica impregnado em cada ambiente. E assim que Jesus possa também ir ao encontro de cada recipiente de água,
o de uso individual, que a água desse momento será fluidificada individualmente, como também os recipientes maiores, que recebam também essa energia poderosa do nosso Mestre Jesus. E Ele também alcança cada medicamento, cada alimento, de forma que as propriedades curativas, nutritivas de cada um serão também reforçadas. Vamos confiar que Jesus esparge esta luz aos nossos familiares, aqueles que estão em nossos corações, aos nossos familiares que já retornaram para casa, aonde eles estiverem, que eles também sejam agraciados com esta luz, e estejam recebendo o nosso abraço carinhoso, saudoso. Vamos também confiar que Jesus visita os hospitais da nossa cidade, levando a cada irmão que ali se encontra as energias renovadoras. Também que Jesus alcance todos que têm os nomes nos livros de prece desta casa, encarnados, também os desencarnados. E assim, nós também rogamos pelos nossos amigos, por aqueles que julgam ser nossos inimigos, e assim, que alcance cada lar, que seja abençoado os casais, as famílias, para que cada um cumpra o seu papel, buscando ser um homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E assim, nós agradecemos as bênçãos desse momento. E encerramos o nosso expediente, desejando a todos uma noite com muita paz, com oportunidades de trabalho e de aprendizado. E que o dia vindouro possa nos trazer bênçãos de saúde, de esperança, de amor, para que possamos, na condição de buscadores do homem de bem, possamos termos um instrumento da paz. E assim nós encerramos, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra com todas as criaturas.